Já. Olá, meus guerreiros e guerreiras, estamos começando mais um É Nóis Preto Cast, aqui diretamente do Centro Cultural São Paulo. Mais um podcast, né, amiga Gil? Gil, dá uma boa noite, boa tarde, bom dia pra todo mundo que estiver assistindo aí. Olá, meu povo, uma boa tarde. Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui com imensa gratidão. É uma honra sempre estar aqui. E hoje a gente tem aquele convidado especialzinho. Sempre temos uma pessoa especial com um assunto especial. Fala aí, amigo. É isso aí, hoje nosso convidado é o Robertão. Vai falar Robertão. Roberto José Feliciano. Felizmino. Felizmino, é isso aí. Felizmino. Eu com nome e sobrenome, eu quase. sou... enfim. É um Mino feliz. É isso aí. Robertão, dá Olá, pessoal. boa vida, pessoal aí. Bom dia, boa noite, boa tarde. Dependendo da hora que você boa for ver. madrugada, né? Porque também Tem isso também. tem gente que gosta do podcast no final do período, né? O horário que está à disposição. Muito feliz de estar aqui. Vamos conversar um pouquinho, né? E o homem trouxe bastante livro ali, ó. Vou falar um pouco dos livros ali, hein? O homem tem história, tem hein? história. Senta que lá vem história. É isso aí. Robertão, posso chamar de Robertão? Pode. Ah, sim. É meio Ô, estranho, professor. né? Robertão, legal. Já é Robertão, pô. Pode. E aí, Isso Roberto? lembra o tempo de futebol, isso aí. É isso aí? Então é isso tempo aí. de futebol. Robertão. Robertão, quem é o Roberto, pra quem não conhece? Bom, o Roberto é professor, né? Sou professor aí há uns bons anos. Hoje eu trabalho na diretoria de ensino de Mauá. Sou professor especialista em currículo. Visito as escolas. A gente trabalha com formação na diretoria de ensino de Mauá. A diretoria de ensino de Mauá ela é regional. Então nós temos 103 escolas. São 63 em Mauá, 30 em Ribeirão Pires e 10 em Rio Grande da Serra. É a região toda. Então, circulo aí pelas escolas, conheço um bocado de gente. Trabalhei no programa Escola da Família, né? Por isso que eu fui para a diretoria de ensino. Conheci muita gente, ajudei bastante gente, né? Junto com o pessoal que veio antes de mim, Eliana, Priscila, né? Depois eu, a Lília e várias pessoas, né? Conhecemos muita gente, ajudamos bastante pessoas, um programa social inigualável. Inigualável mesmo, muito bacana. O que é DLC de ensino, pra quem não conhece? Qual o trabalho a função dela? A diretoria de ensino é o lugar onde se concentra todas as ações das escolas em nível estadual. As escolas do estado, elas é como se prestassem contas, recebem as informações, documentação, tudo vem da Secretaria da Educação para a diretoria de ensino, né? E aí todos os trâmites, todos os fatos pedagógicos são relacionados aos professores, né? A parte do ensino e também a parte administrativa, secretaria, documentação, pagamento, pessoal, etc. Põe volta um pouco para esse assunto aí. Eu vi também que você passou por Grêmio Estudantil também. O Grêmio Estudantil, o Grêmio Estudantil eu tomei conta do Grêmio na diretoria, né, há alguns anos, e a gente conseguiu fazer bastante coisa, Mas muitos vídeos. Do Grêmio Estudantil ou da parte desse ensino? Na parte da diretoria de ensino. Tá, entendi. Bom, ali na coordenação. Na coordenação. Na coordenação. Quanto ao Grêmio Escola, não. Não chegou a participar, né? Posso fazer uma pergunta? Ótimo. Por que seu nome é Zul? Sim. Na verdade, não é nome, é apelido, na verdade. Sim, é apelido. Era Azul. Aí eu tirei o A, aí ficou Zul. Porque o cara tomou. Porque você é preto. Porque você é aquilo. Você falei, quer dizer, nossa, que sem graça. Eu vou tirar o A, vou deixar só o Zul. Deixa meu sobrenome, Zul Ramos. Eu tinha curiosidade. Mas meu nome, na verdade, é Luiz Fernando. Legal, Luiz Fernando. O apelido dele era Azul, que ele no diminutivo ficou Azul. Eu tinha pensado nisso, mas você nem é tão azul assim. Então. Não, eu inventei de botar uma lente meio às vezes de ácido, ele ficou azul, e todo mundo ficou, não é por causa da lente azul. Ou é por causa de ser preto. Da hora. É que você sabe, né? Professor é assim, é um bicho curioso. Sim. Mas aí, como é que é o trabalho da direção de ensino com os Grêmios? Qual é o trabalho que você desenvolve lá? Bom,
a gente está em uma mudança de gestão, né? O Grêmio é sempre um trabalho que ele é multifacetado. Ele está sempre em mudança, né? Nós fizemos para o pessoal do Grêmio, lá na diretoria nesse período, eu, junto com a Dani Carboneiro, que trabalhou bastante junto comigo, mais alguns colegas que ajudavam no Grêmio, a gente falava muito sobre direitos humanos, né? Para a rapaziada lá, a gente fez vários vídeos muito interessantes, pedia vídeos para as escolas, né, para os vice-diretores parceiros, que o vice-diretor é o que ajuda a rapaziada lá, a criançada, a formarem os grêmios. Os grêmios são formados lá na escola e a gente passa as informações, a importância do Grêmio, né? O Grêmio tem uma importância muito grande, porque ele vai formando o cidadão com opinião. Aquela pessoa que está vendo o que acontece no seu espaço, que busca a informação, que busca melhorar. Essa é a ideia do Grêmio, trazer essa parte de sociabilidade dos espaços para os estudantes, né? Que os estudantes tenham uma fala no ambiente da escola. Sim. E eu já passei pro Grêmio. Fui presidente do Grêmio da escola Olavo Ramos durante 4 mandatos consecutivos. 4 mandatos. E os professores me odiavam, os professores. Não, porque eles queriam que na casa do Grêmio tava entregando carteirinha, fazendo isso. Eu falei, não, gente, desculpa, quero fazer campeonato, quero fazer Miss Olavo. Então eu fiz o Miss Olavo na escola. E ficou bem famosinho o Miss Olavo. Miss e Mister Olavo. Legal. Fazia campeonato de ping-pong, fazia tudo. Não queria ficar só entregando carteirinha, não, cara. É isso Ou mesmo. entregando aluno, não. Não, Eu isso aí. só tinha o convite. Essa é a ideia do Grêmio mesmo. Sim, A sim. ideia é que o Grêmio seja um espaço de opinião do estudante e que ele tenha, claro, como dizia um ex-coordenador nosso, ele falava assim, olha, é o espaço do estudante, não dá para pôr Coca-Cola no bebedouro, mas dá para pensar nas ações, né, no espaço de convivência e que o estudante tenha voz, né, que ele possa também tratar do que pode ou não acontecer na escola, ele tem o direito. E a gente sabe que quando o estudante é ouvido, normalmente o ambiente da escola é melhor, Sim. né, quando há o respeito mútuo. Né? Uma pergunta que eu acho que pode ser de todos. Tem uma certa idade que você pode ou não ser o responsável do Grêmio? Ou do Grêmio? qualquer um pode? Não, só tá matriculado na escola. Isso. Só tá matriculado. O estudante. E o Grêmio tem para todos os anos. Desde o primeiro aninho até a terceira série. E eu tava vendo aí que você falou que ultimamente teve uma escola que recebeu uma grande quantia em verba para desenvolver o trabalho dentro da escola. Na minha época não tinha isso, não tirar dinheiro do bolso, Era fazer do campeonato. bolso. Por isso que eu nunca aceitava os E convites. vou fazer uma denúncia, já que ele é da área de ensino. Teve uma vez que eu fui fazer uma excursão lá no Olavo Não Ramos. fala o nome da escola. Não, pro zoológico. Não me comprometa. Pro zoológico, os professores não deixaram, tomaram de frente, arrecadaram dinheiro e não deram pro Grêmio. E nós jogamos na maquinha e fizemos um campeonato lá. Fiquei com muita raiva do pessoal da escola lá, viu? Eu tô rindo, mas é com respeito. Não citamos nomes. É a administração, né? A administração é tudo. Então, teve uma época que se faziam várias coisas, né? Não tinha controle. Hoje em dia já tem tudo, tá na sede, né? A sede é a Secretaria Escolar, então digital. Então tudo está anotado, número de alunos, quem é o aluno, nota que tirou, o professor, tudo. Então as verbas quando vão também já vai o valor, quantos alunos tem, quanto por cada aluno. A grosso modo o que aconteceu foi o seguinte, estava vinculado um valor para a escola receber de acordo com a nota que tirasse na avaliação externa. Que seria uma avaliação externa? O SARESP é a avaliação que vem de fora. Não é feito, ela vem da secretaria, não é feito pelos professores da unidade. Então, essa avaliação é feita no final do ano, que é o SARESP, no ano passado, né? Esse ano vai estar vinculado ao SAEB. E aí, eles tinham cada escola tinha uma determinada nota a tirar. Então, se atingisse uma determinada nota, seria ouro. E aí, cada aluno seria R$50 por cada aluno para a escola, se atingisse essa meta. Se atingisse uma meta mais acima, aí seria diamante, aí seriam R$100
por 100 mil. aluno. 100 por R$100 por por aluno. aluno. Legal. E aí depende o tamanho da Da escola. escola. Escola grande, verba maior, né? E aí também de acordo com a nota. Sim, né? sim. Aí o Grêmio recebeu mesmo. Teve escola que recebeu um bom dinheiro. Uhum. Entendi. E eu tenho dois questionamentos muito importantíssimos. Eu tava Lá vem sonhando. dos questionamentos. Ai. Como você é linha de frente aí, principalmente das escolas, né? Da nossa cidade, isso é uma honra, né? E eu vejo pela minha filha, eu como mãe e acompanhante ali da minha filha, eu vejo em algumas escolas, não no caso da escola da minha filha, mas tem outras escolas que eu tenho sobrinhos e tal. Porque tem essa falta de professores que é recorrente. Muitas das vezes a criança chega lá na sala e na expectativa de encontrar o professor. Aí tem o substituto. E é recorrente, eu vejo muitas mães reclamando nas reuniões também, essa questão. E a questão das aulas digitais. Tem muitas mães que ainda não se adaptaram. Algumas delas não têm habilidade ali para mexer com o eletrônico, né? Com tablet, por exemplo, ou ajudar a criança. E eu vejo muito nas reclamações da reunião esse ponto, porque muitas das vezes a mãe não tem condição ou não tem celular. Então tá tendo muito esse barulho lá nas reuniões. O que acontece é o seguinte, é política de Estado. A política de Estado é o trabalho com as plataformas. Mas as escolas, elas são equipadas, né? Elas têm o equipamento. Aí, se, por exemplo, a mãe apontar que ela tem essa dificuldade, a escola pode destinar um horário para que o pessoal tente fazer. Mas aí varia de escola para escola, né? Uhum. Acho que uma coisa é pontual. A política hoje é essa, né? De modernizar, teoricamente, modernizar, né? Fazer o trabalho com as plataformas. E aí ele vai variar de escola para escola. Tem escola que vai conseguir contornar, tem escola que não. E aí é questão de verificar caso a caso, né? Não tem uma resposta que seria pronta, né? Uma resposta que seria a correta. Isso vai variar de acordo com o lugar, né? Isso varia de escola para escola. A escola é um mundo, né? Sim, Sim. é É um verdade. mundo, dentro daquele espaço. Pessoas diferentes, realidades diferentes, né? De cada uma, de uma para outra. Como eu te falei, são 103. Tem 103 realidades diferentes. Municípios diferentes, né? Mauá. Entendi. Mauá tem várias realidades no município. Mauá é o nosso município maior, né? Abarca o maior número de pessoas. Então, tem regiões que têm uma realidade. Região do Zaira, região do Itaparque, região ali do Itapeva, Centenário, Canadá. Eles têm... Cada região tem suas realidades. O centro, né? Ali, Terezinha Sartori, né? O Sim, Viscondinho. Então, cada escola tem a sua realidade, cada bairro, né? Isso vai variar sempre. Entendi. Entendi. E tipo assim, o pai tem alguma denúncia contra um professor, ele pode exercer de ensino? Onde ele vai? Pode, Onde costuma ir? No próprio site, né? O site tem espaço para que tem o Fale Conosco, né? Que a pessoa pode entrar em contato, né? Dar Dicas. fazer reclamação, né? Entendi. Isso aí também é um espaço que a pessoa pode... Mas se a pessoa não tem muita informação, pode exercer de ensino, falar alguma coisa da escola, Pode. um aluno. Tem vários setores, né? Diretoria de ensino é grande, tem vários setores para receber as pessoas, né? Ouvir o que ela tem a dizer, recebe denúncia anônima. Anônima também. Tem de tudo. E qual é a dificuldade maior que o professor ele enfrenta ali Professor, com os alunos? Qual a maior dificuldade dos professores em trabalhar hoje em dia, hoje em dia? Quais são as reclamações? olha, eu não saberia dizer. Porque quando você está na diretoria de ensino, você vê várias coisas, você não está dentro da escola. Isso aí, quem está dentro da escola consegue dizer melhor, né? Entendo. Porque são vários aspectos.
você tem desde a questão digital da pessoa não ter acesso. Tem gente que só o pai tem o celular. Às vezes não tem um computador na casa, né? Tem gente que tem 2, 3 computadores, 2, 3 celulares. Então são realidades diferentes, né? Às vezes a pessoa está lá, tem o computador, tem o celular, mas quando pega e tem que mexer, não sabe mexer. Não sabe. Ele não é o alfabetizado digital. É. Ele tem lá só para usar a rede social e ligar e desligar, né? Assistir vídeo. Então, quando tem que fazer alguma outra ação, não sabe fazer, né? Às vezes a questão é social. Às vezes a pessoa não dormiu direito porque aconteceu alguma coisa na região. Às vezes a pobreza, né? Às vezes não tem o que comer em casa, vai comer na escola. Sim, tem muito disso. Eu lembro quando era do Grêmio, via muito isso. Isso, às vezes a questão cognitiva, às vezes o problema é emocional, às vezes uma família desestruturada, né? Que a gente também tem, são casos que acontecem. Então, não tem como você falar qual que é a pior coisa. Eu imagino que para um professor... Hoje, eu diria para você que a pior coisa é o desrespeito geral. A pessoa tratar o professor como um inimigo. Olhar o professor como um inimigo. Isso aí é o maior problema. E ultimamente aumentou bastante isso, né? Isso aí, para mim, é o maior problema que a gente carrega. Mas é questão individual de cada um, né? Porque quem está na escola vai falar a realidade dele. Isso. Né? Eu estou fora da sala de aula... Já são muitos anos, então, de repente, o que eu falar não vai estar dentro da realidade, ele está dentro do que eu vejo. E o que eu vejo é um aspecto mais amplo, né? Ele é enorme, ele é grande, é um monstro que cresce a cada dia. Entendi. O senhor é professor, já foi professor, ou já foi direto para a DCE de ensino? Como foi a sua transição para a DCE de ensino? Não dá para ir para a diretoria de ensino direto como professor, até que dá, dependendo do que seja, né? Eu trabalho no núcleo pedagógico. O núcleo pedagógico seria um espaço de excelência. Ali você se destacou no seu espaço como professor, como coordenador, e aí tem inscrição, você se inscreve lá, passa por uma entrevista, tem entrevista lá, hein, gente? A entrevista lá é dureza. Pesado, É questão de quantos anos. Tem que ter um tempo que você está em sala de aula, você se destacar ali. Quem está lá sempre são pessoas que tiveram um destaque em suas escolas. Uma boa referência. Isso, a referência é o trabalho. Então as pessoas chegam lá porque tiveram um destaque, aí passam, se inscrevem, passam por uma entrevista lá, é uma triagem lá. E aí depois pode trabalhar na diretoria, porque são pessoas que têm, que vão somar, vão ser apoio, né, para quem está na escola. Então, é um negócio ali, quando eu fiz, eu não sei quantas pessoas tinham, mas a gente fazia inscrição, tinha uma prova, fazia uma prova, depois passava pela entrevista. Agora, também tem inscrição, né? Um formulário, a pessoa se inscreve, vê que escola que é, tal, e aí tem uma comissão, a pessoa passa por entrevista, avalia. E quanto tempo você está lá nesse ensino já? Esse ano completo 14. 14 anos? 14 anos. Esse ano. Tem alguma história que pode dividir com a gente, sem você falar nomes, de professor, de alunos, enfim? Eu saí da escola João Roncon, na verdade eu estou emprestado. A gente fica emprestado na diretoria de ensino. Nós somos designados, é o nome. Você tem um vínculo com a sua escola e vai trabalhando na diretoria de ensino. Até o dia ou que eles cansam ou que você cansa, né? Ou descansa. E quando eu saí de lá, né, que eu fui para a diretoria de ensino, já tinha sido convidado algumas vezes, aí eu declinava, porque para quem está na escola, isso eu estou falando por mim, você está na escola, você fala assim, diretoria de ensino, aquele pessoalzinho lá, não sei o que, são uns enjoados, quer dar ordem e tal, não quero ir para lá, quero ficar aqui com os meus alunos, minhas aulas e tal. Aí um dia dá um negócio na sua cabeça, o tempo passa, você, como profissional, o que você tinha que fazer ali, você já atingiu um determinado estágio.
Tô falando Amadurece, por mim. né? Você não tem mais muito o que fazer, como eu te disse. O professor é aquela pessoa curiosa. E o professor é uma pessoa, além de curioso, ele é aquele inconformado. Ele quer sempre alguma coisa, ele quer sempre mais. Porque a gente tem esse negócio de querer conhecer, querer saber sempre mais. Você sabe até aqui, você tem mais para saber. E aí eu peguei Já e tô falei, aqui quer mesmo, saber? então vamos Vou pra lá, longe. vamos ver como é que é, né? E eu me deparei com espaço de formação, né? Você recebe as informações primeiro. E a parte melhor, você vai compartilhar. Você vai passar esse conhecimento para os colegas. Né? Porque nós somos todos professores. O diretor é professor. Ele tem que ser professor para ser diretor. Tem que ser professor para ser vice-diretor. Tem que ser professor para ser coordenador. Então, você não pode esquecer de onde você veio. E quando você não tiver mais nesse cargo, você vai retornar a ser professor. Então, você nunca deixa de ser professor. Quando eu passo na rua, que a pessoa chama lá do outro lado, professor Roberto, ele não me chama de PEC, ele não me chama de coordenador, ele me chama de professor. Porque é a primeira coisa que eu sou, professor. E é o que a gente é. E eu acho que é uma vivência que todos os profissionais têm que, acho que almejar conseguir. Chegar num espaço que seja espaço de formação. Que você vai estudar, que você vai passar o conhecimento para o seu colega. E isso é muito bacana. Às vezes você tem pessoa que tem uma dificuldade, mas tem aquela sede de chegar mais à frente. E você ajudar não tem... E surtir efeito, né? Acho que não tem coisa melhor para o profissional do que perceber que está conseguindo alcançar uma pessoa. Interessante. Pra mim Rapaz, eu lembro que bacana. antigamente eu tinha um medo danado da delegacia de ensino, né? Só esse nome, delegacia. Era o nome antigo, né? A gente pensava era que era delegacia de ensino. Eu falava, ia ser caramba, presa por alguma coisa da escola. Tinha um poder de polícia, Isso assim, aí, sei lá. não isso sei. aí vem, se não me engano, dos anos 60, 70, da época da... Naquela época era mais pesado, da né? época da ditadura. Sim. Que aí, a época que eu estudei, a escola se chamava Grêmio Estudantil, acho, era GESC. Irene da Silva Costa, que era lá no Itapeva, depois virou escola estadual. Eles carregavam isso, os professores eram ali quase que um tenente. O professor então, tinha essa visão, né? Era outra época o mundo. Então, a gente tinha medo do professor, medo mesmo. O professor chamava, eu lembro que tinha uma professora de inglês, isso final dos anos 70, começo dos anos 80, faz tempo. Era um menino Roberto, criança, e a professora falava assim, era quinta série. Então, quinta série seria o sexto ano hoje, você chegar ao ginásio. E aí ela falava assim, nossa, você não conversa, eu falo com você e você não conversa. E a gente não conversava, porque a mãe falava, não é para conversar na escola. E as mães também, a vida era diferente. Era outra época também, e a gente tinha essa rigidez, esse medo, né? Depois, com o tempo, a gente vai perdendo a vergonha, né? O tempo vai passando, mas era vinculado à época da ditadura mesmo. As diretorias de ensino hoje eram delegacias de ensino. Elas eram vinculadas, todos os lugares eram assim, né? Era delegacia, não sei o quê. Mas perdeu o poder ou tá a mesma coisa? Ou tinha mais peso antigamente? Tinha mais... a nomenclatura, o modo das pessoas conversarem, dos profissionais se interagirem entre si é outro período. Mas mudou recentemente, né? Não, faz tempo, amigo. Quando eu fui já era diretoria de ensino. Não, mas a gente chamava de ensino na minha época ainda, em 2018. Até hoje. Sim. Tem gente que fala delegacia de ensino. Eu mesmo até hoje achava que era de ensino ainda. Não, mas isso é coisa dos anos 80. Qual o nome agora? Diretoria de ensino. Até hoje eu falo dele, de ensino hoje, até hoje. Não, e vou te falar uma coisa, amigo. Até hoje eu falo. Tá pra mudar o nome. É mesmo? Tá pra mudar o nome. Porque na nossa época, qualquer coisinha os professores metiam medo. Então, como o nome é pesado, delegacia, então, tipo, vou delegar você
até a delegacia de ensino. Então, o Até hoje eu medo falo era de ensino, grande. pra falar a verdade. Vocês não são tão velhos assim, gente, misericórdia. 37 eu tenho. Não sou velho, mas também sou novo. Mas a gente tá no mesmo linguajar que você. Você falar qualquer coisa, a gente já desperta lá Não. atrás. Ó, Aquele pico da ansiedade de lá atrás. Quando eu comecei a dar aula em 90, eu acho que já não era mais delegacia de Caramba, ensino. sério? É que na Não tenho nossa certeza. mente sempre Não tenho certeza. ficou como Eu sei, delegacia de O ensino. que eu sei com certeza, quando eu saí de uma escola para outra que teve uma remodelação, já era diretoria de Diretoria ensino. de ensino. Quando Não sabia. ela regional já era diretoria de ensino. Isso eu tenho quase certeza. Isso aí seria... Eu fui pro Irene em 96, Entendi. 95, 96. Mas até na América tem Faz professor. tempo. Alguns professores falavam em delegacia Quantos de anos ensino. você tinha em 96? Ah, não sei, você aqui hoje tá 37. Aí eu pedi Olá. o número, eu sou Foi péssimo. mal de matemática. 96. Você conhece a pessoa que foi mal Sou de péssimo em matemática quando matemática. ele não Tinha sabe. 8. Sou péssimo. 8 anos. Aí, Aí. 8 é por aí. 8 anos. quando ela ficou sendo regional, se não me engano, já era diretoria de ensino. Olha, caramba. A gente carrega muitos termos antigos Antigo, da isso é época normal. da ditadura. Ou escravidão, enfim. É, Pega muito a mesmo. ditadura. O termo delegacia de ensino é antiguíssimo já. Antiguíssimo. Olha, É. caramba. É. E hoje em dia tem muito aquela questão das pessoas PCD, pessoa com deficiente. Como é que tá em relação hoje isso aí? Melhorou. Melhorou? Porque Eu antigamente imagino- eu podia... acho Eu que imagino que tenha melhorado. melhorado, né? Tem um atendimento todo especial, né? Acredito que tenha melhorado. Mas aí é aquilo que eu falo. Mesmo Só se quem isso é que pode dizer, né, se melhorou mesmo. Sim. Tem os acessos, né? Tem a diferença dos acessos. O aluno pode estudar. Tem um professor para ajudar de acordo com a questão que a pessoa tenha. O pai pode ir na escola, tem delegacia de ensino. tem delegacia de tem. ensino pra... Esquece delegacia de ensino, pelo aí eu amor já de não Deus. vou Não saber se muito como formar te essa explicar. parte, né? É, porque é uma coisa muito específica. É que né? o setor que ele tá é mais administrativo. É pedagógico. Uhum. É a parte do núcleo pedagógico, ele tem várias ramificações. Tem as áreas, né? E a gente tem 2 pessoas lá que são responsáveis no núcleo pedagógico, que é a parte ali entendi. dos professores. Nós somos todos professores que respondem essa parte. Na supervisão, né, tem uma equipe que tem 2 pessoas do núcleo pedagógico, tem pessoal da supervisão junto, tem pessoal do administrativo que cuida, né? Aí se eu falasse, talvez eu falasse alguma coisa errada, que se eu seguisse... fora do contexto, né? Fora do contexto. Eu tava vendo que você participou da primeira turma do curso antirracismo. Como foi isso daí? Esse curso começou no ano passado. É bem interessante, porque é um curso feito, organizado pelo pessoal da USP, lá no CPC, que é a casa de Dona Yaya, fica ali no Centro Histórico de São Paulo. E quem organizou é o professor Abílio Ferreira, ele é escritor, repórter, e a minha colega Dani Carboneiro, Daniela, trabalha lá no núcleo pedagógico. A gente está sempre fazendo algumas atividades juntos, trabalhamos com o Grêmio. A gente estava em férias, ou era um domingo, era um dia de folga. De folga. Eu não vou conseguir lembrar se era, acho que não era férias não, porque o curso pegou um pedaço das férias. Teve inscrição, era um domingo ou um feriado. E aí ela mandou o link, né, falou, gente, tem esse curso aí, parece ser bem bacana, né? Tem a ver com o que a gente conversa no Grêmio, né? Sobre a questão antirracista, né? E se a gente se inscrevesse? Né? Aí na inscrição era assim, você se inscrevia, dava o nome e tal, e tinha que fazer uma carta. Dizendo por que você quer fazer o curso, falando sobre você e tal. Aí eu falei, vamos escrever, né? Aí nós nos inscrevemos, eu e a Dani, fizemos lá a nossa cartinha, e foi uma surpresa, porque eram 35 vagas, se não me engano, e teve várias inscrições, mais de 100 inscrições. Olha que interessante.
e nós dois fomos escolhidos. No primeiro dia, são quatro dias, né? 4 segundas-feiras, no mês de julho. Então, pegava um pedaço das nossas férias, né? Mais 2 dias, 3, 4 horas de curso. E aí o Abílio, não sei se vocês conhecem, ele é um cara muito inteligente, um militante, né, muito conhecido. Ele fala muito sobre o Tebas, né, Instituto Tebas, ele ajudou a fundar, se não me engano. O Instituto Tebas trabalha sobre essas questões do patrimônio de São Paulo vinculado à nossa cultura negra, principalmente Legal. o Tebas, que foi um grande arquiteto, né? Aí na época dos escravos, ele era escravo, comprou a forria dele com o trabalho que ele fazia em pedras, né? Construir igrejas, tal. E aí ele foi contando essas histórias. O Abílio, ele dava aula assim pra gente. Ele ia contando histórias de São Paulo. E esse curso, ele é assim, ele é impressionante. Ele vai contando histórias sobre como era São Paulo antigamente, os espaços que eram da comunidade negra, que foram retirados, que foram escondidos. A gente tem muita história nossa que está escondida. Por exemplo, Tebas eu nunca tinha ouvido falar. Ouvi falar no curso. Então você vai pesquisar. Se ouve falar, vai pesquisar. Falou sobre Chaguinhas. Não sei se vocês chegaram a conhecer, que é uma das histórias mais impressionantes que eu já ouvi. Não, eu vou procurar saber. O Chaguinhas, ele foi... era de Santos, um soldado, se não me engano, um homem negro. E ele foi para... Teve uma insurreição, né? Ele foi apontado como um dos culpados, ele era uma das cabeças e veio... Tô contando a grosso modo, Não, tá? sim. É só... Aí você procura, é uma história interessante. E ele veio para ser enforcado em São Paulo. Ele enforcava ali na região da Liberdade. Nossa. A Liberdade é um bairro o quê? Liberdade. Liberdade é um bairro o quê? Do Japão, por exemplo. Isso. Chinês, mundo chinês, tá. Japão. A Tudo estação alienado chama-se Japão Liberdade, né? Aham. Mas ali embaixo esconde-se a história negra. Ali, Ah, é? Interessante. na Liberdade. Não sabia. Chama Liberdade, uma das histórias é por causa dos Chaguinhas, que ele ia ser enforcado, né? Tava lá para ser enforcado, colocaram a corda, puxaram lá e ele não morreu. Nossa. Aí foram enforcar de novo. E ele não morreu de novo. E era uma... Não sei se chegava a ser uma lei, mas eles tinham essa regra. Se a pessoa fosse... não conseguisse enforcar, a pessoa teria liberdade. E as Eu já pessoas falei, isso eu ia falar já, isso. que estavam à volta gritavam liberdade, liberdade. Era a Praça da Forca, passou a ser a Praça da Liberdade, mas isso não ocorreu. Chaguinhas foi assassinado ali. E tem até a igreja lá, a igreja do Chaguinhas, que vocês já devem ter visto na televisão, que até retiraram lá as lanternas, né, japonesas que tem ali na rua. Tem um contexto histórico muito importante lá. Essa é uma das histórias. Você vai verificando, é uma coisa linda de você perceber. E uma história que ninguém conhece, né? Que a gente não conhece. Sim. Eu fiquei sabendo o ano passado, ó, que... Eu tô sabendo que agora dessa vergonha. história e o Que vergonha vínculo pra mim. liberdade. O Olha a vergonha ali. professor- Olha a vergonha em praça pública. Mas nem é vergonha, porque o país carrega várias e várias histórias e várias personalidades que elas foram escondidas. Sim. Por trás dessa história da gente pensar em delegacia de ensino ainda, mesmo depois de tanto tempo, sem... o que é isso, senão um perpetuar do desconhecimento para a gente, Isso. né? Da gente não ter esse espaço de conhecimento sobre a nossa história, sobre os nossos personagens. Né? E aí no curso ele foi falando, ele falou, eu tive tantas inscrições, eram mais de 100, e eu escolhi os militantes, as pessoas que fazem um trabalho, que chegam até as pessoas, né? Claro que quando nós fizemos o nosso texto lá, a gente falou bastante do trabalho que foi feito com a Escola da Família, o trabalho com o Grêmio, que você leva o conhecimento, trabalho com os professores que hoje a gente faz, né?
né? Você viu. Aquele agradecimento que eu tinha colocado lá foi uma professora que mandou para mim, coordenadora. Mandou falar, Roberto, li lá, que legal, que interessante, né? O conhecimento. E quem espalha o conhecimento? Sou eu, como professor. Mas eu passo esse conhecimento para a pessoa. E a pessoa tem que passar esse conhecimento para outros. A história nossa, ela é passada do avô para o neto, do pai para o filho, né? Eu tenho que passar a minha história para os meus, para as pessoas que eu conheço, que vão carregar essa história mais para frente, para que ela não se perca, né? As histórias, hoje, eu penso nas histórias que meu pai contava, né? Ele contava história lá, não dá pra gente saber se é verdade, né? Porque a pessoa que conta muita história, vocês sabem, minha família né? conta do lobisomem, fala, ixi, velho. Minha avó, Júlia Perjuni, já viu lobisomem, então. Então, aí você, quando a gente é criança, a gente tá lá naquela atenção, né? Pequenininho, a gente até gosta, pede. Aí depois tem uma época que a gente fala, ai, lá vem com essas histórias, né? E depois de um tempo você verifica que é um modo como as histórias não são esquecidas. Como que elas não são esquecidas? Quando é passada de geração para geração, de uma pessoa para outra. Sim. Né? E tem uma importância muito grande. Como pode uma história dessa? Porque é uma história fascinante, né? É revoltante, mas é fascinante. A pessoa que ia ser enforcada e não foi enforcada. Ele não foi enforcado. Ele foi praticamente linchado. Eles bateram nele. Nossa, esse daí tinha 7 vidas. A corda não pegou ele. Não quebrou, não arrebentou. Não quebrou, não arrebentou. E esses livros aí, meu amigo? O que tem a dizer sobre esses livros aí? Se deixar alguma... Quer falar um pouco sobre ele? Trouxe uns livrinhos aqui sobre o trabalho nosso. Lá também era vinculado o curso, né? Era conhecendo a história de São Paulo através dos personagens, personalidades importantes e andando pela cidade, né? Tem vários passeios lá que você anda pela cidade e você conhece a história. Essa é uma das histórias que eu considero a mais fascinante, né? A história do Luiz Gama, né? Sim, Luiz Gama. Luiz Gama, vê só, eu tinha ouvido falar de Luiz Gama, eu sabia o nome, mas mais por causa do trovadorismo na escola, e a gente sai correndo depois, né? A gente aprende porque tem que aprender, não chega a ser um aprendizado, a gente não aprende, a gente passa por ele, porque depois você não usa mais. E o que a gente sabia do Luiz Gama era só sobre as trovas burlescas, os livros, não sei o quê. Mas o Luiz Gama foi o maior jurista de São Paulo, né? Ele foi do Brasil, aliás. Do Brasil. Ele libertou abolicionista. É o maior abolicionista também. Sim. Luiz Gama libertou mais de 500 pessoas. Mais de 500. Através do quê? Como advogado. Que legal. Então, libertou de maneira legal. Com a justiça. As pessoas que eram escravizadas ilegalmente, né, ou que tinham alguma questão com os patrões, e ele libertou. Tem a história mais conhecida, a questão Neto, que ele libertou 217 pessoas juridicamente. Né, as pessoas tinham sido libertadas, o dono dos escravos morreu, né, faleceu, e ele tinha deixado uma carta. Quando ele morresse, todos seriam alforriados. E houve uma questão lá e ele usou dessa carta juridicamente para juridicamente, né, enfrentou as pessoas, ele enfrentava, e aí eu trouxe vários livros, né, que contam essa história. Esse aqui é Infanto Juvenil, Luiz Faustino, né, Luz de Luiz. Eu tô lendo esse livro. Tá faltando um pouquinho para eu terminar. São adolescentes que estão andando em São Paulo, apaga a luz, dá um apagão, uma coisa normal hoje em dia, e aí eles veem uma luz. E essa luz vai guiando eles numa história, contando, falando sobre a história do Luiz Gama, né? É impressionante como ele vai pegando a gente. Você vai lendo, é uma história, ela é mais juvenil, né? Aí tem um grupo de jovens que fala sobre o Luiz Gama, é isso? Isso, aí vai contando a história dele. Porque a história do Luiz Gama, eu vou contar, eu não tenho a propriedade que tem as pessoas que estudam Luiz Gama, né?
que eu vou falar o nome dos livros que eu tenho aqui, das pessoas que eu conheci, que são estudiosos, estudaram Luiz Gama. De que maneira? Os documentos registrados. Tem muita documentação, pessoas que fizeram um estudo imenso sobre os documentos. Como ele era um jurista, um advogado, era um advogado não formado, mas ele advogava. E aí tem muito documento, recortes de jornais antigos, todos registrados, e aí contam como ele foi uma pessoa que não existe na história uma pessoa que tenha feito tanto quanto ele pelas pessoas, pelos escravizados. Ele nasceu livre, menino negro, na Bahia. A mãe dele teve que fugir, ele criança ainda, porque a mãe era uma pessoa de luta. Não sei se vocês já ouviram falar da Luísa Marim. Sim, por né? cima, eu já vou falar assim. Isso, pode pesquisar o livro Um Defeito de Cor, conta basicamente um pouco da história dela. O livro é fininho, tenho lá. As folhas fininhas, né? Mas o livro é grosso. Não trouxe porque ia ficar, minha bolsa ia ficar muito pesada. Imagina, eu já não estava nem conseguindo andar direito se eu trago também, mas está lá na minha fila para ler, está no plastiquinho ainda. E com 10 anos, o pai dele o vendeu. E ele era livre. O pai vendeu, Luiz Gama, porque ele tinha dívida de jogo, o pai dele era branco. Não. Ele foi vendido da Bahia, foi para o Rio de Janeiro, não foi, ninguém comprou, porque ele era da Bahia, o pessoal não comprava, escravos baianos, porque os escravizados baianos, eles eram tidos como rebeldes, eles fugiam, eles formavam grupos, porque vocês sabem, né, os escravizados, aliás, eles não eram pessoas assim indolentes. Eles vieram trazidos à força e eram pessoas de valor. Então eles se juntavam, haviam insurreições. E aí o Luiz Gama acabou indo para Santos e de Santos para o interior. Como não foi comprado, né? E a pé, viu? A pé. Foi de navio, chegou de Santos até o interior a pé. A pé. E aí a pessoa que ia vender ele ficou com ele. Aí ele ficou lá, escravizado. Aos 17 anos ele conseguiu comprovar que ele era livre, né? Conseguiu a comprovação de que era um homem livre. Aos 18 anos ele já estava alfabetizado. Ele foi alfabetizado aos 17 anos. 17 para 18 anos. É impressionante. Sim. E alfabetizado, ele escreveu um livro. E os escritos dele eram, né, sempre criticando a sociedade e buscando a liberdade. E nesse livro da professora Lígia Fonseca, Lições de Resistência, tem aqui artigos que vão falando a trajetória dele, né? Como ele escrevia, como ele se relacionava. O Luiz Gama é uma figura impressionante, é indescritível o que ele fez pelos escravizados. Ele não viu a libertação dos escravos, né, que ele morreu antes, mas ele é a figura mais impressionante, porque ele saiu ali de um escravizado, ele foi escravizado. Que legal. Até os 18 anos. E a partir daí, ele escreveu um jornal. Foi a primeira pessoa a fazer um jornal com ilustrações. Né? Interessante. E tem vários e vários livros que contam a história dele. Tem até gibi. Esse aqui é da patroa, viu? Ah, é? Já peguei sem você ver. Mas ele vai voltar. É muito bacana. Quer dar uma olhadinha? Dê uma olhada. Muito interessante. Então, ele foi um libertador da família, né? Libertador. Né? Ele foi libertador do povo. Muito bom, gente. O Luiz Gama, sem dúvida, eu diria para você que ele é o maior herói do Brasil. Sim. Eu penso nele como um herói nosso. Uma pessoa que provou... Né? Às vezes você não vê, a pessoa fala, começou no nada, e hoje, né? E hoje não viu a ele história. começou do nada, um autodidata, né? Ele tinha uma família, a família se desestruturou, né? E ele procurou a mãe.
Ninguém começa nada do nada. Nada do nada. E ele chegou a procurar a mãe, né? Ele fez uma carta. Ele é escritor também. Escritor. Muito legal, muito linda a história. Linda. E por falar nessa história, e você citou um ponto a qual me identifiquei agora, né? Porque ninguém chega a lugar nenhum sem não pagar o preço ou, né, buscar aquilo. E eu lembro que você citou sobre o programa Escola da Família. Você pode explicar aí como que é pra galera sobre a Escola da Família, como que funciona, por que parou esse programa? Eu não saberia te dizer como começou a história do programa. Eu vou contar a minha história com o programa. Quando eu fui para a diretoria de ensino, 2011... Que não é delegacia de ensino. Eu falei delegacia, né? Não, diretoria. Falou certinho. Ah, que susto. Eu levei um susto. Ele que tá com o ensinamento. Você tá com graça, né? Quando eu fui para a diretoria de ensino, fui para trabalhar no programa. Eu não sabia como funcionava, cheguei a ver na escola o pessoal fazer tal, né, que era no fim de semana. Cheguei aí algumas vezes jogar uma bolinha lá com os meninos lá no Jardim Luso, né, Escola João Roncon, a qual mando um abraço pro pessoal. Fui muito bem recebido lá quando comecei. Conheci a patroa lá. Olha! A Escola João Roncon, né? A minha história tá no meu coração. Ela fazia parte do programa? Não, era professora. Cheguei lá, professor, jovem Roberto, não tão jovem assim, né? Já estava com uns 30 anos, cheguei lá efetivo e cheguei no meio do ano, conheci a professora Jane, né? Professora PEB 1, né? Professora lá dos pequenos, eu cheguei lá para dar aula de educação física. PEB 1? É o que é isso? Professor, né? Professor de educação básica. Ah, tá, entendi. O 1 é relativo a anos iniciais, o antigo primário. Já que você é do tempo antigo, primário. E aí, vi lá a professora charmosa lá, bonita. Aí eu olhei e falei assim, os corações e tal, conheci lá. E eu ia jogar uma bolinha lá com os meninos, né? Era o período horário, né? Escola da Família e tal. E quando eu me inscrevi, que eu entrei, aí eu fui começando a trabalhar lá. Eu trabalhava, a gente fazia documentação, recebia os bolsistas, dava curso, né? Um programa social importantíssimo, que a pessoa a qual o jovem estudava, ele fazia uma faculdade, ele se inscrevia no programa, né? Se ele entrasse, a Secretaria da Educação pagava a faculdade para essa pessoa. Em contrapartida, a pessoa trabalhava numa das nossas escolas. Trabalhava como se fosse um estágio. Era mais vinculado ao curso que a pessoa fazia. A ideia era mais ao pessoal vinculado à educação, né? Mas tinha vários. Tinha veterinário, nutricionistas, né, Gil? Tinha o pessoal voltado à área da educação. Eu que o diga. E aí as pessoas trabalhavam nas escolas, né? No final de semana, em troca do pagamento da faculdade. Formou, ajudou muitas pessoas. Então, é uma coisa edificante, um trabalho social e educativo. E o principal, as escolas onde havia comunidades, tinha essas pessoas, a escola aberta aos finais de semana. Era gostoso, né? Era gostoso. Sim. Muita coisa boa que as pessoas faziam, as pessoas que não tinham opção de um lazer, de educação principalmente, porque tinha reforço escolar, tinha aula de inglês. Já fiz reforço escolar. Oficinas, várias oficinas. Eu aprendi a fazer algumas coisas por causa do programa, né? Porque tinha sempre oficinas. Sim, eu já desenvolvi alguns trabalhos também como Grêmio também. Só que hoje não existe mais o programa. O programa foi definhando, né? Como... eu percebi uma escola fechando, outra ali, outra ali. Isso. Foi reduzindo, não entendi por quê. Foi diminuindo o salário dos vices do programa, né? Ixi. Foi tirando o interesse das pessoas. As pessoas ficavam sozinhas ao final de semana, tinha menos bolsistas, menos faculdades. O programa foi definhando até terminar na nossa diretoria no ano de 2021, se não me engano.
Foram as últimas escolas que nós fechamos. Nossa. E foi uma você pena. conhece algum aluno ou alguma pessoa que se formou através desse programa? Conheço. Tem contato com essa pessoa? Conheço a Gil Brasil. Aí, tá vendo? Ah! A pessoa é realmente um fenômeno. Gil Brasil, fenômeno brasileiro. Um fenômeno da comunicação. Exatamente, gente. Olha só como que é louca a história. Eu sou fruto desse programa com muito orgulho. Eu consegui minha faculdade, me formar através desse programa que ele está falando. E foi uma grande porta na minha vida e é até hoje. Eu não paguei nada. Aí, tá Na vendo? faculdade, gente, eu recebia bolsa, mas eu trabalhava. Ali a gente tinha exatamente o que ele explicou, né? Que era o projeto, eu era educadora, né? Então a gente elaborava juntamente com a permissão desse senhor, cidadão. Permissão é forte. Pô. Permissão é Brincadeira. forte. Mas o Gil, o Zu, para você ter uma ideia de como esse programa ele era importante, na época que eu iniciei lá, teve dias da gente ir, eu e a Priscila, para Guaianazes. Porque a nossa diretoria era muito grande e a gente já tinha um número reduzido de bolsistas. E aí, uma pessoa de Guaianazes tinha uma faculdade, a faculdade Guaianás, antiga, ela já fechou. Mas eles entraram em contato com a secretaria para saber um lugar. Eles estavam com um projeto de todos os alunos deles fazerem parte do programa. E eles indicaram Mauá. Guaianazes é longe pra dedéu. É longe. Longe, Sim. amigo. E a gente foi até lá pro pessoal fazer inscrição. Eu e a Priscila, 2 vezes. Nossa. Passamos a noite lá, o pessoal se inscrevendo. E a faculdade, essa faculdade Guaianazes na época, eles cederam ônibus pro pessoal poder ir na diretoria. A gente fez um mapinha. Eles pegavam o ônibus de manhã lá, o ônibus ia até Mauá e ia deixando o pessoal nas escolas. No Sada, e de Mauá passando por Ribeirão até Rio Grande. E à tarde, o ônibus retornava, pegando o pessoal e levando para lá. Pois é, gente. Respeita que eu Era fui a importante. única bolsista Da que área dele. ficou na nutrição e só tinha uma vaga para 5 candidatos. Eu consegui. Aguenta agora. E a outra coisa, Tá enjoado finalizou comigo o projeto, só ficou eu de todo São Paulo, né? Não, da diretoria. Da diretoria. Da diretoria. Calma aí, da diretoria, calma. vamos corrigir. Menos, Muita calma. Mas- Desce daí. Se empolga Da não. diretoria só ficou eu. E eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que eu era a única que sobrou. Aí, tá vendo? Você ficou feliz por ter sobrado só ela. Achei maldade. Olha o veneninho. O serviço ficou tudo pra mim, tá? Eu também já conheci alguém da escola aberta também, assim, mas enfim, não casei, mas conheci uma mulher também, uma professorinha também lá. Os alunos direto iam lá pra ficar dando em cima da gente. Eu era do Grêmio, eu também ia lá abrir a rádio, né, pra final de semana também. Comecei a ir também final de semana. Mas era gostoso também naquela época. Né? Não, também. Não, só Ali, histórias, não, mas ali tinha muita oportunidade mesmo. Ali ocorre, acaba acontecendo de você conhecer pessoas se encantar ali por você, ainda mais ser a linha de frente e cantar ali. Ai, meu Deus, tô fugindo. Eu tava vendo que você é especializado em basquetebol. Como funciona isso aí? Eu Como assim? terminei a faculdade, fiz o curso de técnico de basquete. Técnico de basquete? Sou técnico de basquete. Mas chegou a formado. dirigir algum time ou só fez a faculdade? Do João Roncon. Hum. Quando cheguei lá, tinha alguns times, né? Eles tinham as turmas de treinamento. O comecinho foi meio triste, né? A gente chegou a triste? levar uns cacetes lá, umas pancadas, mas depois a gente treinava bonitinho. É por nada não, mas eu dava umas aulas da hora. A gente tinha uma turminha de treinamento lá, era uma escola pequena, né? Com relação às outras lá em Ribeirão, Escola João Roncon. E a gente tinha turma de treinamento lá, basquete, e a gente conseguiu ganhar alguns títulos, jogar em São Caetano, jogamos em São Caetano. São Caetano era o sub-regional. Então, quando você
vencia a parte da diretoria, você ia para o sub-regional. Sub-regional nós não chegamos a ganhar, não, porque a gente não tinha aluno federado, né? A gente era praticamente como se fosse, teoricamente, um time amador. Mas a gente chegava, jogava bonitinho, todo mundo jogava. Era de escola pública. Escola pública. Sim, A gente sim, tá sim. falando Era igual sempre de no escola handebol. estadual. Sim, estadual. A gente jogava bonitinho, todo mundo participava. Inclusive, eu fui uma vez para jogar em São Caetano com a turminha, né? A gente ficou lá, acho que foi terceiro, eram 4 times, a gente ficou em terceiro. E aí passaram-se alguns anos, aí nós fomos de novo, né? E o árbitro até chegou lá, encostou em mim e falou assim: ô professor, eu lembro de você, você tinha uns meninos lá, jogava bonitinho, todo mundo passando bola, eu lembrei, era bem tranquilo, sem grito, tal. Eu sempre tive essa característica, né, de ali com os meninos no treino, de dar muita liberdade para eles. Interessante. Né? Eu tinha um menino lá que usava óculos, ele jogava de óculos e tudo. Sério? E ele falou para mim uma vez, aí já era campeonato de hand, ele falou assim: professor, a gente joga sem medo. Porque se a gente fizer uma jogada e errar, aí você dificilmente você vai dar bronca, grito. Você vai falar, beleza, tenta na próxima, você vai falar assim, não foi muito bom, mas você vai falar com a gente, você não vai gritar. Os meninos que estão jogando contra a gente, eles jogam com medo. Porque eles têm medo de levar um grito, não sei o quê. Mas isso também era outra época, Sim. né, gente? Porque também tem gente que gosta, né, na parte do esporte, de levar uns gritos. Ah, sim, Legal, né? mandar Uma aquela- pena que não vingou nessa área, né? Muito. Eu sou professor, né? Então eu nunca me vi como técnico. Sim, sim. Mas você já jogou Eu também? Você- fiz. Eu joguei amador, né? Ah, joguei sim, um pouquinho, sim. brinquei na faculdade, jogar mais pra brincar na escola, né? Na escola, mas era um joguinho muito feio. Hoje eu falo que é muito feio, né? A gente achava que jogava. Sim. Mas era uma coisa feia, né? Mas eu dava minhas cacetadas, né? Aham. E hoje, além de você ser professor, você ainda comentou, né? Ouvi dizer, né? Que você é um colaborador de uma revista digital que atende a diretoria da região de Mauá. Verdade. A gente tem uma revista digital, chama Bibliozine. A editora é a Sarita Talmelli, ela é analista sociocultural, bibliotecária da diretoria de ensino, então ela gosta bastante de informação, de falar sobre livros, sobre cultura, sobre música, sobre exposições, arte, né? A gente sempre pensou, né? A gente tem alguns pensamentos parecidos, e a gente sempre pensou aí no horário que o professor não está na escola, aquela hora que ele tem que descansar os pés, a mente, e de servir para essas pessoas uma abstração, uma distração, uma coisa que seja bacana, que ele vai olhar, vai ter uma história. Tem uma história do Luiz Gama que ninguém conhece, né? Eu não conhecia, né? Eu conheci quando começou o filme, né? O filme Tem um Luiz filme. Gama. Aí eu vi alguns termos, aí comecei a pesquisar, falava algumas coisas que não condiziam com a verdade, ainda falo algumas coisas meio confusas, né? A gente fala malemar, mas é uma história fascinante. E aí eu não posso ficar com isso só para mim, ou só para os meus, né? A gente está num lugar que serve quantas escolas? E se a gente pensar nas escolas municipais? E se a gente pensar nas particulares? E se a gente pensar nas pessoas que estão junto? Todo mundo tem que saber, né? Tem que ter o conhecimento. Se não ter o conhecimento, mas ter o acesso. O acesso ao conhecimento, O é acesso. verdade. Saber que existe. Então a gente sempre pensou nisso, né? E de ser uma coisa leve, de ser uma coisa agradável. E aí a gente começou, né? A Sarita começou a revista. Ela falou assim: Roberto, quer escrever alguma coisa? Eu falei: escrever. Eu falei: vamos tentar, né? Aí você pesquisa, você vai aprendendo. Você escreve mal e porcamente, né? Mas a gente vai pesquisando, vai buscando, né, a fazer algumas correções. Minha filha corrige o que eu escrevo. Eu escrevo, eu falo assim: Luana, vê se está bem escrito. Aí Sim, ela sim. olha lá,
faz umas correções. Não, eu consigo escrever mais ou menos, né? Tô brincando. Mais ou menos eu consigo escrever, mas Sim. é mais ou menos, não se compara a quem escreve. Mas você bota ali uma informação, né, que a pessoa pode buscar, né? Uma exposição, uma biblioteca, né? O hábito de leitura que nós perdemos. A gente não pode perder Sim, o perdeu. hábito de ler, porque o ler ele vai expandindo a nossa mente, né? O aprendizado Exatamente. vai te jogando para lugares, né, nunca antes navegados. E tem também a parte da cultura, é você ter a possibilidade de ir num teatro, ver como é que é um teatro. Teatro, olha, tem vezes que eu vou com a dona Jane, a gente chega lá, o mais novo sou eu e ela. Gente, nós estamos Que legal. passando das horas. O teatro, ele precisa que o jovem chegue ali também, porque ali também vem aquelas informações que às vezes a gente não viu, né, que deixou passar. É ali que você, que interessante. Os espaços, né? Se a gente fica muito em casa só vendo série, né, vendo filme, eu falo, mas eu faço isso, viu? Às vezes a gente quer só lá encostar e ficar vendo ali, mas você precisa conhecer o seu lugar, né? Ver que em Mauá tem lá a Gruta de Santa Luzia, que é bacana. A gruta é Bem muito legal. É legal demais. E cadê a biblioteca de Mauá, que era muito boa? A gente não sabe, né? Não sabe. Mas tem lá o Parque da Juventude. Sim, que tem, Também. bastante, tem um trabalho ecológico muito bom lá também. Tem agora o parque que mudou de nome, do Guapituba, que agora é Oswaldo Oswaldo Dias, Dias. que ele é muito bacana, né? Tem até um cervo que aparece de vez em quando lá, Sim. né? Vocês ficaram sabendo? Sim. Parece um pertinho da cervo minha lá. casa. Então, e ali também é um espaço gostoso, é Tem a bacana. parte das ali, abelhas, né? Que eu esqueci o nome que fala. É. Orquidário da abelha, uma coisa assim que é. também. Tem ali no. Não é Feital ali? Eu esqueci o nome do bairro que tem, que era um clube antes, né? Que é o Bioparque. Bioparque Bioparque. também. Bioparque também, que é muito Interessante. bacana. Mauá, né? Ribeirão também tem ali o Parque Central, né? Tem um parque ali na Represa. Deixa eu ver se eu consigo lembrar o nome. Porque aí você precisa saber que tem os espaços. Ah, sim, né? é só fazer uma pesquisa A aí. Pinacoteca, onde é a Pinacoteca. Pinacoteca em Mauá? Você sabe, Zu? Não sei. Gil Brasil. Não é no Prédio Piorou. Redondo lá não, né? Lá no teatro, na parte de cima do teatro, fica a Pinacoteca. É verdade. Ribeirão também eu tem fui a esse dia lá, eu vi Pinacoteca. lá. É. Lá. Ribeirão Pires também tem Precisamos uma pinacoteca. buscar mais sobre cultura. Na nossa revista digital tem. Sério? Olha. Legal. Tem endereço, tem tudo. Você acha de tudo ali. Mas vamos lá. Eu vi as pessoas muito correndo atrás de alguns cursos superior, como na área de engenharia, nutrição, entre outras áreas, enfim. Você acha que tá faltando mais professores na escola, na área de fazer pedagogia, enfim? Porque eu quase não vejo ninguém falando que quer fazer pedagogia. Eu quase nunca vi nenhum amigo falando que quer fazer pedagogia. Filosofia, história, quase nunca vejo falar. Você acha que tá tendo uma falta? Você acha que isso é perigoso mais pra frente? Eu não acho. Tá acontecendo tendo. isso. Acontece. Isso é arriscado, né, cara? É um problema. A nossa profissão, hoje, ela tá deixada de lado. Não há política pública para criar novos professores. Há uma defasagem de professores muito grande, e obviamente a juventude não. Quem é que quer ser professor sendo mal remunerado? E ainda apanhando, né? Sendo inimigo do povo, valorizado. né? Quando há questões que colocam o professor como um doutrinador do mal. Doutrinador. E não é, o professor é aquele que leva o conhecimento. E não há valorização, como várias e várias profissões. Mas a educação eleva o nível do povo. Qual o salário de um professor hoje em dia, Osmano, em média? Não tenho condições de opinar. Não pode? Nenhuma de Glória Pires. Não tem. Eu não faço ideia qual seja a média, mas é baixa. É 2.000 e pouco. É baixo. 3.000. É O baixo. professor começa com 5.000 de salário. Hum. Né? 5.000. Mas aí ele vai sendo comido por alguns impostos. Nossa, né? Claro, sério? Algumas? Dá Várias. sacanagem. uma sério comidinha mesmo? no salário. Aham. Mas eu acho que ele não é suficiente pela carga psicológica que tem. Cara, O psicológico é cruel. interessante. Pois. Vamos fazer aquelas perguntinhas bate e volta aqui? Manda aí. Opa! Um filme? Filme.
Hoje é o Dr. Gama. Uma cor, Cor azul, sempre. um lugar, Lugar, minha casa. um ídolo, Ídolo. Caramba. Ídolo é cruel, né? Ídolo é cruel. Hoje, eu diria sem dúvida que um dos meus ídolos é meu pai. Nunca tive um bom relacionamento com ele, mas eu coloco ele como ídolo. uma inspiração, Inspiração. Uma só? uma só. É minha família. Me inspira. Um sonho, Ai, sonho. Eu sonho sempre em ser melhor. Tento. uma frase, Frase. Puxa vida. Frase? Eu gosto de uma música chamada Clube da Esquina número 2. Lá tem uma frase que fala que sonhos não envelhecem. é isso aí. Uma comida, Comida? Frango assado, lasanha, feijoada. Uau, deu até fome. um time do coração, Santos Futebol Clube. Ai, não, hein? o que é Ai, Deus, não, hein? Deus. Deus é a origem. Amém. um Brasil perfeito, Brasil perfeito. Brasil perfeito é outro sonho. É utopia. uma palavra que te definiria, que definia A você. definição de Roberto. O Roberto é um mistério. Robertão, dá seus contatos pessoal aí, quer saber mais sobre você, enfim. Bom, no Instagram é Roberto Felizmino, né? @RobertoFelizmino. Ou é Beto Felizmino? Eu nunca lembro, mas é Roberto Felizmino, @RobertoFelizmino no Instagram. Eu tenho Facebook, mas deve ter uns 30 anos que eu não mexo Que eu naquilo. não mexe direito, né? Eu cansei do Facebook, só não desativei por motivos profissionais. Ativei por motivos profissionais, não desativei por motivos profissionais. Deus. Mas é o Instagram que eu acompanho, né? E acho que é a única rede que eu tenho. E eu trabalho na diretoria de ensino de Mauá. Você não vai me achar lá, porque eu sou PEC qualidade da aula. Eu vou estar no mundo, na rua, indo de uma escola para outra, mas tentando Ele é chique. tentando ajudar os meus colegas professores nessa árdua missão de sermos educadores, né? Que sempre é uma coisa fascinante, difícil, mas é fascinante. E a gente está aqui, né? Por que é difícil? É difícil. Porque se não precisasse da gente, a gente não estaria aqui. Sim. Eu acredito. Gil? Bom, eu quero agradecer a sua presença. Obrigado. E a sua comunicação aqui foi maravilhoso. Obrigado, todo esse gente. bate-papo. Fiquei muito feliz. E é isso, gente. Seguir a nossa página lá, é Nós Preto, tá lá, tá bom? Lá embaixo, lá nos meus stories, vocês encontram lá o @. E o dele também que eu coloquei hoje. Então aproveite para acompanhar esse maravilhoso. E muito obrigado por mais uma oportunidade, Zu, parceiro. Firme e forte aqui. É isso aí, pessoal. Robertão, brigadão por você compartilhar a sua Obrigado, história amigo. com nós aí, ter aceitado o convite, ter Obrigado, tirado algumas gente. dúvidas das pessoas aí que, enfim, tem sobre a delegacia de ensino, que pra mim é a delegacia de ensino. Aprende. Enfim, Gil, brigadão, mais um Eu que dia, mais uma agradeço. vez, uma gravação. E é isso aí. Pessoal, então até um próximo podcast. É Nós Preto Cast. Gratidão. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.